Salve, salve pessoal! Estamos aqui para fazer o vídeo de revisão da prova de Geografia do segundo bimestre da IJA, certo? Primeiro vídeo de História foi um sucesso, muitas notas boas. Quem não tirou nota boa foi porque não prestou atenção no vídeo. Esse aqui será bem mais fácil, porque eu vou, tentar explicar e só vai faltar eu dar as respostas, hein? Prestem bem atenção, minha gente. Quem assiste com atenção faz a prova bem feita, tá certo? Eu vi muita gente assistindo de história na sala de aula, eu passei e não estava nem aí. Assistiu por assistir. Desse jeito não tem santo que ajude. Você tem que assistir o vídeo e prestar atenção, tá certo? Então vamos lá. Nós escolhemos 2 capítulos para falar, para abordar na prova de história. O capítulo que fala sobre a formação do território brasileiro e o capítulo que fala sobre a questão da terra, da reforma agrária e da utilização da terra aqui no Brasil. Vamos lá. A gente pode apontar alguns fatores que foram responsáveis pela formação do território brasileiro. Um deles são as economias de exportação, como a cana-de-açúcar, o ouro, a borracha, o café, que fizeram com que o Brasil crescesse, o território brasileiro crescesse. Então, a gente teve a cana-de-açúcar aqui no Nordeste, em parte do Sudeste, a gente teve o ouro na região central ali de Minas Gerais e Goiás, nós tivemos a borracha na região amazônica, e tivemos o café que fez com que o sul e o sudeste também se desenvolvessem. A pecuária que levou para o interior essa atividade econômica e também levou ao crescimento populacional, ao surgimento de novas cidades nessas regiões mais do interior. Outra foram as expedições, que eram chamadas de bandeiras e que foram responsáveis pela ampliação do território, principalmente no sul do país. Eram expedições que eram contratadas ou organizadas para a busca de índios, para a escravização, já que naquela região era muito difícil comprar escravos negros, que eram caros, e também em busca de metais preciosos. E a ação dos jesuítas, que criaram muitas aldeias, as missões, e junto com os índios, formaram muitas cidades e povoaram o sul, principalmente o sul do Brasil e o norte, onde eles estiveram bem presentes. Dessas economias, a que mais se destacou, sem sombra de dúvida, foi a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, desde a chegada dos portugueses, como colonizadores em 1530, 1550, até o ano, por exemplo, de 1760, era a primeira economia, era a atividade econômica que ocupava o primeiro lugar nas exportações do Brasil. Então, ela sempre teve um papel de destaque. Durante todo o tempo, foi o maior produto exportado pelo Brasil, certo? A gente teve essas 4, vamos destacar 4 atividades econômicas de importância na formação do território brasileiro, que foi a cana-de-açúcar, a pecuária, a mineração e a borracha, certo? A cana-de-açúcar, ela ocupou as áreas litorâneas e a zona da mata, principalmente na região nordeste, certo? Tanto hoje que na zona da mata aqui de Pernambuco, que como a gente conhece, ali Palmares, Catende, ainda a cultura da cana-de-açúcar é muito importante. A mineração foi responsável pelo povoamento das regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, certo?
A borracha, ela teve um papel muito importante já no finalzinho do século XIX, no início do século XX, que foi impulsionar o aumento das fronteiras amazônicas. Aquela ocupação da Amazônia, do Acre, né, da região do Pará, principalmente também da Amazônia, teve o seu desenvolvimento impulsionado pela borracha. E a pecuária, ela teve um papel muito importante na ocupação do interior brasileiro, né, com a necessidade, com o aumento da população, a diversificação de atividades econômicas e a necessidade do fornecimento de carne, couro e outros derivados, a pecuária tornou-se importante e ela foi importante na ocupação do interior brasileiro. Por exemplo, a gente tem algumas cidades no Brasil todo que são exemplos, né, são exemplos de cidades que surgiram de uma atividade econômica. A cidade de Olinda, por exemplo, ela surgiu em função do desenvolvimento da atividade açucareira, da cana-de-açúcar. E a cidade de Caruaru, aqui perto da gente, e a própria Cupira, elas surgiram em função do desenvolvimento da pecuária, né? Do alargamento do território que era utilizado pela pecuária. Então, muitas cidades, como essas que eu disse, elas são exemplos de grande impacto que uma atividade econômica tem sobre uma região, ao ponto de fazer com que cidades cresçam em função dessa atividade, como é o caso de Olinda e de Caruaru. Outro assuntozinho que eu quero que vocês vejam e que quero que vocês pesquisem, viu? Pesquisem, são as regiões brasileiras. O Brasil, como é um país muito, né, grande, tem uma extensão territorial muito grande, ele, para ser melhor administrado, ele foi dividido em regiões. E cada região tem a sua peculiaridade, que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e principalmente naturais. Então, a gente tem uma divisão regional do Brasil, a atual, em 5 regiões, certo? Vamos levar em consideração na prova as 5 regiões atuais. Então, a gente tem o sul do país, região sul, a gente tem a região sudeste, temos a região centro-oeste, a região nordeste e a região norte. Então, eu quero que vocês, no mapa, identifiquem essas regiões. Vocês podem pesquisar, não vou mostrar o mapa aqui não. Eu quero que vocês pesquisem aí na internet ou no livro também, certo? Tem um exercício que a gente fez em relação a isso e a gente pode ver nesse exercício, nesse mapa aí do livro e também no mapa do Brasil, bota lá no Google regiões brasileiras que vai aparecer o mapazinho e você vai, né, ver direitinho. Região norte, região centro-oeste, região sul, região sudeste e região nordeste, tá certo? Outro tema que nós abordamos em exercícios também foi a questão da reforma agrária, certo? E o que é reforma agrária? A reforma agrária, ela tem por objetivo proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, certo? E fazer com que a terra tenha a sua função social efetivamente realizada. Ou seja, é pegar terras que não são produtivas e colocar nas mãos de pessoas que possam fazer com que elas se tornem produtivas. Tá? Esse processo de reforma agrária vem sendo que é uma questão muito debatida em toda a história do Brasil, mas a gente ainda hoje, né, nós temos
problemas em relação e conflitos relacionados à reforma agrária. Por quê? Porque ela não foi efetivada aqui no Brasil. É difícil falar de reforma agrária, porque o Brasil é um país formado essencialmente de latifúndios. O que é um latifúndio? Tem uma questão sobre isso também. O latifúndio é aquela grande propriedade de terra, imensa, certo? Que possui apenas um dono, só que ela é inexplorada ou tem a sua exploração feita de maneira incorreta. Uma grande propriedade de terra que poderia servir para muitas pessoas cultivarem, né, tornarem ela produtiva, fica lá parada ou fica subutilizada nas mãos de uma só pessoa. Isso é o latifúndio, ok? Outra questão também que a gente vai tratar na prova é o desmatamento que foi feito, né, a degradação do meio ambiente que foi feita a partir da chegada dos portugueses, certo? E, por exemplo, a exploração do Brasil e o cultivo da cana-de-açúcar foram extremamente prejudiciais para a Mata Atlântica. Então, a gente viu um mapazinho na primeira página do capítulo sobre a questão da reforma agrária, que hoje praticamente não existe Mata Atlântica, porque ela foi totalmente destruída nesse processo de exploração, né, que se deu durante toda a história brasileira. E outra questão, para finalizar, é a questão da agricultura familiar. Vocês vão ter que dizer o que é agricultura familiar, ok? A gente pode dizer que a agricultura familiar é uma forma de organização social, né, econômica ou ambiental, na qual a gestão da propriedade, a administração da propriedade é feita por uma família, é compartilhada pelos membros da família, todos trabalham, né, nessa propriedade, administram a propriedade, e o principal objetivo, né, dessa administração compartilhada é a geração de renda para essa família. Então, essa família vai administrar de forma, né, conjunta essa propriedade e vai viver dela. Então, isso é a agricultura familiar. É um conceito que vem sendo muito difundido hoje em dia para incentivo da agricultura familiar, principalmente porque nós, nas cidades pequenas, principalmente, consumimos muitos produtos vindos dessas pequenas propriedades da agricultura familiar, tá certo? Pronto, está aí feita a revisão bem mais curta, né, do que a de história. Espero que vocês aproveitem. Assistam com atenção, viu? Não é assistir por assistir. Assisti 3 vezes. Não, você viu o vídeo, não assistiu não. Assistir, você tem que assistir e tirar pelo menos um 9 na prova. Teve gente, né, que disse, eu assisti, prestei atenção e tirou 10. Aí teve gente que me disse, eu assisti 3 vezes, mas chegou na prova e tirou 4, tirou 5. Então, não assistiu, só viu o vídeo. Tenham paciência, né? Tirem, são menos, né, 15 minutos, vai dar 15 minutos num dia, uma horinha para você assistir, tá certo? Boa prova e semana que vem tem a revisão de sociologia e a de filosofia. Valeu! Hoje não estou na minha fazenda, estou na minha cobertura, à beira da praia, por isso que vocês não ouviram, acho, nenhum canto de galo, nenhum latido de cachorro, nenhum rugido de leão. Beijo, abraço a todos, valeu!